Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria poder estar aqui nesta tarde louvando e exaltando ao nosso Deus, aquele que é de direito. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, nosso irmão Alci pelo convite, minha amiga Camila foi intermediária para que eu pudesse estar aqui nesta tarde. Eu te convido juntamente comigo a ouvir aquilo que Cristo tem para entregar sobre nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. A leitura ela é parcialmente extensiva. Eu te convido durante a palavra a manter sua Bíblia aberta. Você que tem costume de anotar, seja num caderno, no celular, anote aquilo a qual Cristo tem para a sua vida nesta tarde, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 17, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as suas jornadas, conforme o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhes disse: por que contendeste comigo? Por que tentais ao Senhor? Ali tendo o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma também em tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Assim fez Moisés na presença de todos os anciãos. E chamando o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8 diz: então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué: escolhe-nos varões e sai para pelejar contra Ameleque. Amanhã estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará em minha mão. Fez Josué como lhe dissera Moisés, pelejando contra Ameleque. Porém Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que quando Moisés levantava as mãos... versículo 11. Acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, prevalecia Ameleque. Porém, as mãos de Moisés se cansavam, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e assentou-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, estando um de um lado e de outro. Assim sustentaram as mãos até o pôr do sol. Josué desbaratou a Ameleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memorial num livro, e relata-o a Josué, que extinguirei totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou o Senhor é minha bandeira, ou Jeová Nissi. E disse: porquanto uma mão se levantou contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra com Ameleque de geração em geração. Amém? Pode se assentar, tomar assento. Deus ele me deu esta mensagem, a qual o tema ele se diz mãos erguidas. E quando surgiu-se o convite para eu poder vir ministrar a palavra, o Senhor ele trouxe isso à minha memória, sobre mãos erguidas. E quando o irmão Alci ele me disse o tema que está sendo trabalhado
sobre dobrar os joelhos, é quando Deus ele encaixou uma coisa na outra. O povo, eles estavam passando aquele período já depois da abertura do Mar Vermelho. Eles viram Deus tirar eles das mãos de Faraó, viram o Mar Vermelho se abrir, a travessia do Mar Vermelho, porém eles ainda reclamavam. Não é à toa que o povo ficou durante 40 anos rodando no deserto. Então, o povo reclamava, eles queriam água. Em alguns momentos o povo reclamava, dizendo que queria voltar a comer as cebolas do Egito, queriam voltar a se alimentar daquilo que o Egito fornecia. Que aos olhos humanos, aos olhos natural, era bom. Ainda que o povo vivesse sobre uma escravidão, eles queriam aquilo que o Egito oferecia. E o que Deus já começa a trazer para nossas vidas, quando nós fomos tirados do Egito, do mundo, deixamos de ser filhos da perdição e passamos a ser filhos da luz, nós devemos esquecer aquilo que o Egito nos oferece. Não adianta estarmos já depois do mar e desejar as comidas do Egito. E reclamarmos, não, eu quero água para beber, eu quero comida, meu querido. Deus, ele é o Deus da provisão. Deus, ele é um Deus que provê em meio à escassez. E no versículo 5, ele fala assim: e o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma também em tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. E essa parte da mensagem, ela já me remete numa coisa chamada princípio de autoridade. O que é o princípio de autoridade? Nós estamos na igreja, temos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, temos líderes de ministério. Então isso é o princípio de autoridade. Moisés, ainda que ele tivesse a voz de Deus o coordenando, ele falou: não, eu vou chamar os anciãos. Eu vou chamar aqueles a qual Deus instituiu na terra como voz de sabedoria. Então, muitas vezes passamos por tribulações, queremos tomar decisões precipitadas e não chamamos aqueles a qual o Senhor separou para nos conduzir, para nos ajudar e nos auxiliar. Então, Moisés ele falou: não, vamos tomar os anciãos, vamos consultar aqueles a qual devemos consultar, vamos ver qual é a direção que Deus vai nos dar. Então, Moisés ele foi para o local de batalha, ele foi para o monte para orar. A batalha estava correndo embaixo, com Josué lutando. Em determinado momento, Moisés estava com as mãos erguidas. E quando ele estava com as mãos erguidas, o povo vencia. É uma coisa meio que mecânica. Ele abaixava as mãos pelo cansaço. O cansaço chega, o povo perdia. Então, o que começa a entrar na mensagem é o que tem feito você abaixar as suas mãos. O que tem levado eu e você a deixar de clamar e buscar ao Senhor. Muitas vezes o cansaço, agora temos a pandemia, a quarentena, isso nos afastou, talvez tenha nos afastado do nosso propósito de oração. Não, eu orava mais quando eu ia na igreja, eu orava mais quando eu estava no momento de oração, estava no culto de oração, eu orava mais quando eu ia para o grupo de evangelismo. Meu querido, as suas mãos devem estar erguidas a todo momento. Deus, ele nos deu autoridade para expulsar demônios, para pisar sobre serpentes. Ele nos deu autoridade sim. Só que é o nosso dever manter as mãos erguidas. E o interessante é que Moisés, ele sempre levava consigo o seu cajado, a sua vara. E eu me remete à memória já de Jacó. Jacó, os que conhecem a história de Jacó, era aquele famoso 7-1, aquele que roubou a primogenitura, mas foi uma pessoa com a qual o Senhor transformou a vida dele. Então, Jacó, ele tinha o seu cajado de pastor. E era de costume naquela época, o pastor ele marcar o seu cajado com a quantidade do seu gado. O meu gado tem 70 ovelhas, eu vou fazer 70 marcas. Então, para onde Jacó iria, quanto mais marcas tinha no seu cajado, mais as pessoas conheciam que mais sabedoria ele tinha, que mais ele buscava, que mais ele fazia a obra do Senhor. Então, se o meu joelho não tem calos, como as pessoas irão reconhecer que eu sirvo aquele a qual eu digo que eu sirvo?
Se no momento da tribulação eu abaixo minhas mãos, eu não oro, eu não busco, eu não clamo, como que as pessoas vão saber que há um Deus na minha vida? Não, mas você não entende a minha situação. Eu estou passando por um momento de dificuldade. A doença veio, a enfermidade veio. Eu perdi um ente querido, mas meu querido, olha, o que Cristo tem para você é muito além da vida aqui na terra. Eu costumo dizer, nós temos promessas sim. Muitos carregam promessa de salvação da sua família, salvação da sua casa, de cura, de prosperidade. Mas olha, a maior promessa que irá prevalecer sobre a tua vida é a salvação. Se todas as outras promessas colocarem em risco a tua promessa de salvação, a que vai prevalecer é a de salvação. Aí eu vejo o Senhor, Ele trabalhando nas nossas vidas de uma forma a qual Ele nos diz até em que momento as suas mãos estavam erguidas. Até em que momento você orava e você buscava. A palavra do Senhor diz que nós devemos trazer à memória aquilo a qual nos dá esperança. A palavra vai nos dizer, poxa, corríamos tão bem. O que nos levou a parar? O que nos levou a retroceder? Se nós temos um cajado, nós temos as nossas mãos erguidas, nós devemos continuar prevalecendo contra o inimigo. Meu querido, a palavra ela é bem clara, ela é simples. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não pode resistir ao dia mau, quem dirá ao diabo? Quem dirá resistir à tentação? Então, quando você ergue as suas mãos, quando você intensifica a sua oração, há milagre, a restauração, a transformação. A sua história de milagre, ela não pode ter desvios, não. Ela tem que ser plena. Quando as pessoas olharem, olha, aquela irmã, eu lembro dela, ela orava, ela ia para a igreja, ele ia todo culto de oração para a igreja, e hoje eu vejo aquilo que Cristo fez na vida dela. Eu vejo que Cristo fez na vida dele. É como você tem que permanecer de mãos erguidas. Ah, mas Diácono Wendel, o que você quer dizer com mãos erguidas? A palavra, ela nos dá detalhes. Moisés, ele colocou uma pedra, ele se assentou, estendeu sua mão e começou a orar. Trazendo para o nosso contexto, eu vou me ajoelhar, eu vou erguer minhas mãos, eu vou orar. E tem um detalhe, Moisés, ele não deixava de carregar o seu cajado. O seu cajado era o que mostrava a sua história. O cajado de Moisés foi o mesmo que ele abriu o Mar Vermelho, foi o mesmo que na frente de Faraó ele transformou o cajado em serpente, foi o mesmo que ele usou para ferir a rocha e sair água. E cadê aquilo que o Senhor te entregou? Cadê aquilo que o Senhor te entregou? Você orava e Deus curava. Você orava e Deus te revelava algo. Você buscava e Deus transformava através da sua vida. Cadê o seu cajado? As suas mãos se abaixaram. O seu cajado foi jogado em alto mar. E você negligenciou a oração, negligenciamos a oração. Meu querido, o que Cristo quer trazer para nossas vidas nesta tarde é que devemos estar de mãos erguidas para podermos vencer ao dia mau. Ameleque, ele pode ter a maior guerra sim. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Olha, eu frequento um culto de oração às segundas-feiras. Eu passo pelo cemitério. Toda segunda-feira, sem exceção, as pessoas estão arriando o trabalho. Aí sabe o que nós estamos fazendo? Estamos em casa deitado. Estamos em casa assistindo Netflix, YouTube, comendo pipoca. Só que o Senhor, Ele vem trazer para nossas vidas que a nossa mão deve estar erguida. A Bíblia diz, é orar sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que você vai ficar 24 horas do seu dia de joelhos orando, mas sempre pedindo ao Senhor, exaltando o nome dEle. Sabe quando você sai do culto, medita aquela palavra, você sai de casa de manhã em oração, Senhor, eu creio que hoje vai ser um dia maravilhoso, eu creio que hoje vai ser um dia transformador. Isso é estar de mãos erguidas. A sua mão está para cima, a tua família vence. E quando as suas mãos estão erguidas, a sua família vencerá, a sua casa verá cura, a sua casa verá libertação. Aí muitas vezes não entendemos,
Poxa, as coisas eram tão bem, estavam indo tão bem, só que hoje não está mais. Poxa, eu estava enfrentando tão bem essa enfermidade, eu estava quase vencendo, agora parece que tudo desandou. Meu querido, o Senhor Ele traz provações para nossas vidas, para reconhecermos que Ele é Deus, para reconhecermos o poder dEle sobre nossas vidas. Como a palavra diz, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Sabe quando pensamos que estamos fracos? É aí que estamos fortes, sabe por quê? Porque o cristão, quando ele está fraco, é quando ele sente a necessidade de buscar o Senhor. Só que essa inconstância de só buscar quando está fraco, não deve acontecer. O Senhor, Ele não nos convida para sermos cheios, mas Ele nos convida para transbordar. Para transbordar em oração, em milagres. Eu me lembro, ainda eu criança, eu ia à igreja e vi o Espírito Santo transformando, eu vi o Espírito Santo batizando. Eu ainda criança não entendia muito aquilo, mas hoje eu lembro das imagens e vi o que Cristo fazia. Então cadê esse tempo sobre nossas vidas? Hoje em dia, o Evangelho, ele foi difundido, ele foi espalhado de uma forma que hoje em dia, a moda agora é você ir na internet e falar asneiras. Não, isso aqui é pregação, isso aqui é o que o povo precisa ouvir. Eu estava, esses dias, uma amiga minha mandou um vídeo, um rapaz falando que nós somos mais importantes do que Cristo, que se a Bíblia é o centro de Jesus, a Bíblia aponta para Jesus, então Jesus aponta para mim. Eu sou o bonzão, eu sou o especial. Não, meu querido, nós, assim como a Bíblia aponta para Jesus, nós apontamos para o céu à volta, para o arrebatamento da igreja. Então você tem um dever de manter as suas mãos erguidas e orar pela tua casa. Sabe, aquele teu vizinho que te atormenta, ele é a responsabilidade sua. Eu vou carregar peso de luta, eu vou carregar peso de oração. Ei, ele faz parte da sua alçada. É por ele que você tem que orar, é por ela que você tem que orar. Sabe por quê? Muitas vezes não tem paz no lugar onde nós moramos, na rua em que nós moramos, porque muitas vezes negligenciamos a oração. Porque o cansaço nos venceu e abaixamos nossas mãos. Às vezes nos pegamos, ainda acontece com você, acontece. Final do dia, eu sento na cama, aí, não, tem que dobrar o joelho, porra, não, mas eu estou tão cansado, se eu dobrar o joelho, minha coluna vai travar, não vou conseguir levantar. Aí senta na cama, ora, quando vai ver já está cochilando. Ou será que só acontece comigo isso? Não é possível. Então, o Senhor, Ele está nos trazendo a essência do primeiro amor. Quando orávamos mais, quando buscávamos mais, quando tínhamos mais intimidade com Ele. Isaías, capítulo 41, lá no versículo 13, você que quiser anotar. Isaías 41, versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, sou quem te sustento, e te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Mas espera aí. Para o Senhor te tomar pela mão direita, a sua mão tem que estar o quê? A sua mão tem que estar o quê? Erguida, estendida. Eu me lembro do apóstolo, ele andou sobre as águas e começou a submergir. Jesus estendeu suas mãos. O que ele fez? Ele ergueu suas mãos. Senhor, estou me afogando, me ajuda. Mas ele precisou levantar suas mãos. Eu não estou falando, o que Cristo está falando com a gente não é de forma literal erguer as mãos, mas é erguer a nossa voz em oração, erguer a nossa voz em busca, em adoração. Esse mesmo capítulo de Isaías, ele vai dizer que nós devemos nos esforçar. Um ao outro ajudou. Está difícil, está complicado, está passando diversidade. Pede ajuda ao seu irmão, pede ajuda ao seu pastor, aquela irmã de oração. Você não vai vencer sozinho não, meu querido. Sabe por quê? Eu falo isso sem heresia. Nem Cristo carregou a sua cruz sozinho. Ué, não carregou a cruz? Vamos remeter. Jesus estava lá, na via, estava andando, em determinado momento seu corpo cansou, assim como o de Moisés também cansou, e ele precisou de ajuda para erguer suas mãos. Ele pesou a cruz,
pegaram um cidadão chamado Simão Cirineu e o colocou para ajudar Jesus a carregar a cruz. Aí você, super-homem, ou Mulher Maravilha, não pede ajuda. Aí sabe o que acontece? As nossas mãos, elas se abaixam, nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar, deixamos de buscar, e quando vamos ver, estamos nos afastando dos caminhos do Senhor. Estamos negligenciando a oração, o que outrora nos comovia, o que outrora nos mantínhamos de pé. Só que as nossas mãos, elas devem voltar a estarem erguidas. Sabe, muitas vezes pensamos assim, poxa, está tão difícil, era tão bom antigamente, eu ia para a igreja, eu não tinha dificuldade, eu não tinha essa tribulação toda, eu ia ao culto, eu sentia a presença do Espírito Santo, mas meu querido, o tempo do leitinho já passou, é hora de comida sólida. A palavra diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Ou será que você quer receber muito e não quer dar nada ao Senhor? Não quer render nada a Ele, não quer render glórias, não quer render aleluia. Lá na igreja onde eu congrego, estamos num período de 14 dias de oração. E hoje na oração estávamos ministrando algo sobre a vida da igreja, que para nós recebermos, nós devemos adorar. Houve um sacrifício, Jesus ele se entregou, sim. Mas a bênção, a misericórdia do Senhor, a graça, a prosperidade, ela vem para aqueles que buscam. Isso é um privilégio exclusivo de nós que servimos a Jesus. Senão, a Bíblia diz, lá se eu não me engano é Malaquias, capítulo 3, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Mas será que em nossas vidas está tendo diferença da vida do ímpio? Eu sei que tem muito ímpio que ele chega na sua casa, ele deita e dorme. E não há discussão, não há briga. Mas às vezes na nossa casa há um alvoroço, um joga a panela para um lado, joga a panela para o outro e quebra copo e a gritaria. Isso acontece. Não. Mas na casa do ímpio, muitas vezes tem paz. Sabe aquela palavra lá de Davi, em paz me deito e logo durmo? Há muito tempo não faz parte das nossas vidas. Ué, mas por que você está falando isso? Meu querido, minha querida, o Espírito Santo é quem nos sonda. E Ele quer nos trazer a essência do primeiro amor. Voltar a buscar a sua presença, voltar a clamar e receber. Se você quer receber vitória na tua casa, é orando. Se você quer a cura do teu familiar, é buscando. As pessoas dizem por aí, né? A graça não é de graça. O valor, o preço, ele foi pago sim. Mas é necessário orarmos a Cristo. É necessário rendermos o nosso louvor e a nossa adoração a Ele. Há quanto tempo? Eu ainda me lembro do começo da minha caminhada. Eu não podia sentir a presença um pouco mais intensa, que eu chorava diante da presença do Senhor. E quantas vezes perdemos isso? Principalmente nós que somos homens, somos pessoas difíceis de chorar. Eu às vezes me pego lá na igreja, a presença ela se faz tão grande, mas tão grande, que eu não consigo reter. Aí eu choro. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo dizendo assim: ei, eu sinto saudade do primeiro amor. Eu estou com saudade de quando você chorava na minha presença, de quando passava madrugadas orando, buscando, rendendo glórias ao meu nome. A palavra diz, Efésios capítulo 3, versículo 14, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, os seus joelhos estão dobrados e suas mãos estão erguidas. Quando você dobra o joelho, a sua mão tem que ser erguida. Mas o que você quer dizer com mão erguida? Quando o seu joelho dobrar, a sua voz, a sua oração, meu querido, ela tem que atravessar esse teto físico, ela tem que atravessar o céu astral e tem que chegar até Deus. Ah, não, mas não precisa disso, não. É só eu chegar aqui, orar no meu pensamento simplesmente, e o Senhor vai ouvir minha oração, vai. Mas você se lembra de Daniel? 21 dias orando.
Talvez Daniel não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele falou, não, vou continuar orando, que ainda que o inimigo esteja pelejando, esteja me atrapalhando, no final eu vou vencer. Aí sabe o que prevaleceu na vida de Daniel? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É simplesmente isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que você tem feito com o cajado que Cristo te entregou? O que você tem feito com aquilo que Ele entregou em suas mãos? Talvez você estava esperando uma mensagem de vitória. Olha, você vai receber sua cura, vai receber seu milagre. Não, Cristo ele nos traz a reflexão, a essência do primeiro amor. Como eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, ele fala que cada um tem sua configuração. Quem não gostar, chega lá na administração, reclama. Então o que Cristo tem para trazer para nossas vidas é uma essência do primeiro amor. Ah, mas eu não sei orar. Eu não sei orar. Tu não sabe orar? Pega a Bíblia, vai lá em Mateus, oração do Pai Nosso, começa por ali, é um bom caminho. A Bíblia ela diz que nós não sabemos orar como convém, então quem nos conduz é o Espírito Santo. Então se você quer vencer, se você quer prevalecer, se você quer chegar além, é clamando, é adorando, é buscando, é exaltando o nome do Senhor. E o que Cristo Ele tem para nossas vidas, nós devemos dobrar o nosso joelho, como diz lá em Efésios, por esta causa dobramos o nosso joelho. E qual é a causa que você necessita de dobrar os joelhos? Qual é a causa que você está necessitado de erguer as mãos desta tarde? Qual é a causa? O que tem te feito retroceder? O que tem te feito pensar em desistir? O que tem te levado a pensar que Deus ele não pode realizar, a duvidar do poder de Deus? O que tem te levado a isso? Cristo, Ele quer trazer nesta tarde a essência do primeiro amor. Eu quero aproveitar o meu tempo para louvar o Senhor um hino. E junto com esse louvor, eu te convido a se colocar de pé, a erguer as suas mãos nesta tarde, a erguer as suas mãos ao Senhor e adorar Ele que é digno. Enquanto você abrir os seus lábios, o Espírito Santo, Ele vai visitar a tua casa, Ele vai visitar os seus, Ele vai transformar, Ele vai restaurar, Ele vai curar, porque Ele é Deus. Você não está vindo aqui às quintas-feiras clamar a um Deus de barro, não. Você não está clamando ao Deus de pedra, não. Ele é um Deus que tudo pode. Ele é um Deus que tudo pode fazer. Aí, os outros deuses, eles não têm esse poder que Deus tem. Ah, não, porque o meu isso, o meu aquilo, Ele vai me dar a bênção. Não, meu querido, quem abençoa é Deus. A bênção só vem de um. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, eu estava conversando com uma pessoa, ela falando sobre reencarnação e falando de luz. Falei, só explica para ele que essa luz aí não é a luz de Deus, não. A Bíblia ela vai dizer que existe uma luz que ela provém do mal. Ué, mas o mal produz uma luz que não é reluzente, uma luz que engana, que ofusca a visão, como a Bíblia diz, se fosse possível, até os filhos da luz seriam enganados. Então, o que tem feito você parar? O que tem feito você retroceder? O que tem feito você pensar que você não pode mais voltar à essência do primeiro amor? Eu quero te convidar, feche os seus olhos, conecte o seu coração a Deus, curve o seu espírito, erga as suas mãos, o seu espírito em oração ao Senhor nesta tarde. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Você pode cantar isso? De gratos louvores transborda o meu coração. E quando você louva, Ele visita o teu íntimo. Eu entrego nas tuas mãos. Isso, cante a Ele.
com todo meu amor. Cante, eu te louvarei conforme a tua justiça. E quando você louva, Ele visita o teu íntimo, Ele cura o teu coração, Ele cura a tua alma. Cante, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Isso, exalte a Ele. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Você pode declarar isso? Cantarei, contarei as tuas, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Cante a honra, a glória. Você pode exaltar o nome do Senhor. E quando você está louvando, o Senhor está quebrando a corrente do vício do teu familiar, da tua casa. Ele está restaurando. Oh, aleluia! Ao Rei Jesus a honra. Isso, cante a Ele. Oh, a força. O Senhor está ministrando cura sobre a tua vida nesta tarde, cura sobre a tua família. Oh, aleluia! Ao Rei, oh, Rabaduce, Camanarossi, oh, Naramanaras, a honra, a glória. Isso, cante a força e o poder e o louvor.